Olá, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui comigo até o final, né? A gente teve aí uma trajetória de 9 aulas, agora estamos na aula de número 10 do nosso curso de Frequência Escolar e Bolsa Família, critérios a serem cumpridos e sua importância social. Aqui nós temos o índice geral. Estamos na aula intitulada O papel da escola como rede de proteção de crianças e adolescentes. E o meu nome é Silvana Morelli Vicente Dia e estou aqui com você encerrando o nosso curso. Nós temos as considerações iniciais aqui na organização da nossa aula de hoje, como aconteceu nos demais. O papel da escola em uma rede de proteção, vamos ter reflexões sobre esse assunto. Partimos para a escola e a prevenção da violação de direitos, depois finalizando por uma agenda para um mundo melhor. E considerações finais. As referências estarão ao longo de todos os slides e vamos lá comigo. A gente vai encerrar hoje e vai ser um momento muito bacana, assim espero. Aqui nós temos a imagem de uma criança com um sorriso no rosto, uma criança que está com outras crianças ao seu redor e uma criança que se mostra ativa, participativa e que está, indicando que ela tem interesses, vontades, Ela está levantando as suas mãos como se estivesse respondendo a uma pergunta. E o que vamos desenvolver hoje? São os seguintes temas: como a escola exerce o papel de rede de proteção e possibilita o acesso a direitos básicos. Depois, a escola é fundamental para a prevenção e combate à violação de direitos das crianças e adolescentes. E então, a escola como presença sólida na vida de brasileiros, em especial os mais marginalizados, consolida-se como um grande agente global de construção e transformação social por um mundo melhor. Nós estamos aqui num país de dimensões continentais, sabemos que a escola é a instituição, assim como agentes de saúde, são as instituições que estão em todos os cantos do Brasil e isso é muito importante, a presença do Estado. E se queremos uma sociedade global, precisamos cuidar da nossa população, precisamos formar bem essas crianças que estão crescendo. E mencionei a questão, por exemplo, da saúde, que é a presença do Estado é importante para dar todo esse suporte à população. Não importa onde essa população esteja. Nesta aula, os objetivos são definir a escola como um dos agentes que formam uma rede de proteção para a proteção e a defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, explicar como a escola pode agir com a prevenção de violações de direitos das crianças e adolescentes e também propor caminhos e perspectivas para que a escola possa atuar ativamente por uma agenda de construção de um mundo melhor. Então, aqui os objetivos são claros, os verbos aqui estão bem colocados e eu espero que vocês incorporem isso para a vida de vocês, que vocês sejam agentes de multiplicação desse saber. E o papel da escola como uma rede de proteção começa, a nossa sessão começa aqui com um vídeo. O especialista fala sobre casos de violação de direitos da criança e do adolescente. Aqui é muito triste, serão colocadas questões, que são bem preocupantes, do ponto de vista da violência, e que, enfim, que isso possibilite a nossa reflexão e que vocês pensem aí como que é importante que a sociedade esteja muito atenta
e muito ativa nesse processo, né? Para pensar, para imaginar o que viver, o que fazer e como traçar os seus caminhos para um futuro melhor. A escola como rede de proteção de crianças e adolescentes. Faz parte de uma rede de proteção de crianças e adolescentes que é fundamental para garantir os direitos humanos e a promoção da cidadania. A escola faz parte do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Esse sistema, ele está aqui posto, né? Tem a sigla. E esse sistema visa assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes contra qualquer forma de violência, abuso, exploração, discriminação e negligência. E o SGDCA foi instituído pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, por meio da resolução número 113 em 2006. E aqui entramos que a educação ela é um direito fundamental que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Dentro do ambiente escolar, os profissionais também podem acompanhar, né? Devem estar ali presentes para, além de desenvolver as aprendizagens dos estudantes, aquelas que são pensadas para cada fase, eles também devem acompanhar o desenvolvimento psicológico, nutricional, médico dessas crianças e desses adolescentes. Observando alterações, tem caminhos a serem seguidos, né? Tem protocolos a serem seguidos para que essas crianças sejam protegidas. Vamos pensar em como agir para trazer crianças e adolescentes de volta para a escola? E uma pesquisa que está aqui, né? Aqui na nossa lateral, nós temos a referência, Emily Santos afirma isso. Pesquisa divulgada pelo Unicef nesta quinta-feira aponta que 11% das crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos estão fora da escola. Isso representa cerca de 2 milhões nessa faixa etária longe dos bancos escolares. Nas classes A e B, o percentual é 4%. Nas classes D e E, chega a 17%, ou seja, 4 vezes maior. E aí a gente vê que essa questão da evasão escolar, ela é muito forte, ela tem um componente de classe social extremamente forte, né? Então, é um conjunto muito grande aí das classes, de pessoas, né? Das classes mais desfavorecidas que está fora, né? Da escola. E isso precisa ser mudado, obviamente. Né? O número de 11% de crianças entre 11 e 19 anos fora da escola é um número muito grande. Há também aqueles que pensaram em desistir, declarando. Aqui estão, na verdade, as justificativas. O que eles dizem, né? 50%. Que não conseguem acompanhar as explicações ou atividades passadas pelos professores. 38% que diz, sentem que a escola é desinteressante. E 38%, né? E 35% não se sentem acolhidos na escola. Então, a escola precisa se mostrar relevante, interessante, precisa acolher esses jovens e adolescentes e eles precisam ser o quê? Acompanhados, terem as explicações, etc. Motivos para deixar de estudar. A gente tem vários motivos, né? Porque tem que trabalhar fora, porque não consegue, por não conseguir acompanhar as explicações ou atividades passadas pelos professores. Aí a gente vai ver, são vários argumentos, né, gente? A gente sabe que são os argumentos que eles passam e que precisam ser levados muito a sério, porque a fala deles, né? A fala deles justificando porque o motivo de não estar na escola.
porque a escola ainda não tinha retomado atividades presenciais, porque tinha que cuidar de outros familiares na sua casa, porque a escola é desinteressante, porque prefere fazer aulas e atividades remotas, porque não gostava de colegas ou professores, porque sente que a escola é pouco útil, porque falta transporte para ir para a escola, porque precisou mudar de casa e aí fica difícil viajar com frequência, não se sente acolhido na escola, por causa da violência no seu bairro, na região, isso acontece muito, né? Sobretudo quando você tem um confronto de polícia com pessoas, né? Vidas com crime organizado, isso acontece muito em algumas cidades brasileiras, na periferia das grandes cidades. Falta de estrutura da escola, por ter ficado grávida ou ter tido um filho, porque faz parte de um grupo de risco de Covid, porque tem algum conflito, porque falta condições financeiras, porque tem alguma deficiência, porque falta documentação, por causa de casos de violência na escola, porque tem alguma doença que impede de ir para a escola e por ter sido alvo de preconceito ou discriminação racial. Gente, olha, essa pesquisa ela saiu em 22, né? E é tudo muito sério, né? Tudo muito sério aqui, não tem nada. Inclusive aqui a escola precisa cuidar com um ambiente que não é só um ambiente de acolhimento, mas que proíba, né? Atitudes que sejam assediadoras dessa criança e tem muitos outros pontos, né, que a gente pode desenvolver, que pode olhar com muita atenção. A escola e a prevenção da violação de direitos. Aqui nós temos uma criança que está dentro de um transporte coletivo, ela está com um sorriso no rosto, com um mochila nas costas, provavelmente indo para sua escola. Um cenário estarrecedor. Aqui a gente vai falar sobre o raio-x da violência contra crianças e adolescentes. Esses dados eu peguei de uma publicação no Unicef, A Educação que Protege contra a Violência. É uma publicação de 2019, tá? E aí ficou muito claro, né, no próprio título, esse princípio, que a educação ela é protetora. E existem muitos motivos, né, de violência, existem muitas razões, né, de violência contra crianças e adolescentes no mundo e no Brasil. Aqui nós temos a perspectiva do trabalho infantil, por exemplo, tira crianças da escola. No mundo, nós temos 152 milhões de crianças entre 5 a 17 anos submetidas ao trabalho infantil. 152 milhões, uma grande fatia que acaba sendo prejudicada, que não consegue acompanhar a escola. E isso acaba sendo muito deletério para a sua formação e para a sua sociedade onde ela está inserida. 10 milhões foram submetidos à escravidão, a trabalhos forçados. E isso é crime, né? Ambos, né? Olha, eles são crimes. A gente, no Brasil, né? A gente não está imune a isso de modo algum. A gente tem uma legislação muito clara ao proibir, mas nós temos um trabalho infantil aí que acontece. Aí, se vocês tiverem interesse, olhem lá na publicação que vocês vão verificar esses dados com atenção. Depois a gente tem aqui os países, que é outro cenário estarrecedor que eu parei para reportar aqui para mostrar para vocês. Na tentativa de chamar a atenção, né? Como que a gente pode imaginar que nós somos
um país que tem os seus adolescentes mortos numa taxa tão grande? Aqui nós temos os países da América Latina. Em primeiro lugar tem a Venezuela, depois a Colômbia, depois El Salvador, depois Honduras e finalmente o Brasil. A quantidade de pessoas é muito grande. As pessoas que morrem por violência, por homicídio, é um número assim, inaceitável. Existe, na verdade, nenhum número é aceitável. Pode ser aceitável, né? Agora, aqui no Brasil, nós temos 59 mortes por 100 mil, a cada 100 mil, um grupo de 100 mil. É uma taxa muito grande, gente. E a região da América Latina como um todo é uma região que abriga cerca de 10% de todos os adolescentes do mundo. 10%. Mas quase metade de todos os homicídios do mundo acontecem aqui na América Latina. Então, isso significa que esse problema, ou essa questão social que é extremamente impactante, ela tem um peso muito grande aqui no nosso país comparado ao mundo, né? É inaceitável. A escola, como ela pode desenvolver, então, essa ação para proteger os adolescentes, as crianças? Ela deve capacitar os profissionais de educação para que façam um trabalho de intervenção, sensibilização e conscientização sobre os diferentes tipos de violência que afetam a criança e o adolescente, como abuso, exploração, bullying, racismo, homofobia. Pode desenvolver projetos pedagógicos relacionados à prevenção. Pode promover o trabalho infantil. Pode realizar parcerias com outros atores sociais, como a área de saúde, assistência social, segurança pública e justiça, para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Fortalecer a relação com o Conselho Tutelar, né? Isso que é muito importante, né? Para desenvolver um projeto integrado, o Conselho Tutelar pode acionar a família, etc., para cuidar, para olhar, para proteger essa criança. Fazer a busca ativa por crianças e adolescentes que estão fora da escola. Existe um cadastro chamado Busca Ativa Escolar. Essa plataforma é gratuita e ajuda a identificar, registrar, controlar e acompanhar os casos de exclusão escolar. Então, tudo isso daqui é importante, gente, para fazer com que essas crianças voltem para a escola, né? Que estejam na escola e que sejam protegidas nesse ambiente. E também deve manter o diálogo e escuta ativa com a família e a criança, e as crianças e adolescentes. Considerar a voz da criança e do adolescente quando relata, né? Questões que podem ser consideradas preocupantes dentro do cenário que vai desde um problema de aprendizagem até chegar a relatos de crime. Abordar o tema da violência sexual de modo transversal e contextualizado, utilizando recursos pedagógicos adequados à faixa etária e à realidade dos alunos. Depois, identificar e codificar os casos suspeitos e confirmados de violação de direitos. E depois existem protocolos legais e éticos que precisam ser seguidos para comunicar, para denunciar esses casos, né, que precisam ser, obviamente, averiguados antes. Estabelecer parcerias com outras instituições, como o Conselho Tutelar, o Ministério Público, Serviços de Saúde e Assistência Social, para criar uma rede de proteção e de apoio às vítimas e às famílias. Então, tudo isso que nós vimos aí é importantíssimo, né? Seguir os protocolos é uma garantia de que a criança será atendida, será transferida para
o setor, né, ou para os setores que são importantes para tratar o seu caso devidamente. E evasão escolar precisa ser extremamente combatida. E aí é papel da escola também acionar conselho tutelar, né, se houve um abandono escolar, ou pode, por exemplo, buscar essa criança, criar mecanismos para trazer essa criança de volta, tentar compreender o que levou essa criança a sair, né, tentar transformar essa realidade. Aqui nós vamos para finalizando uma agenda por um mundo melhor, e agora nós vamos pensar para conversar aqui um pouco sobre como podemos melhorar. Aqui nós temos uma imagem do globo terrestre, né? E o que nós vamos conversar aqui são meios de cuidar das nossas crianças e também meios de cuidar das crianças de todo mundo, né? Cuidando das nossas, a gente já desempenha um grande papel aí para um mundo melhor. Eu queria falar com vocês sobre os caminhos para o futuro. Quando a gente fala como combater a violência, como levar as crianças para a escola, quais são as metas que a gente deve buscar, a gente tem inúmeras convenções, inúmeros tratados, inúmeros compromissos, planos, né, que foram discutidos e assinados conjuntamente para garantir que essa educação de qualidade possa se reverter em muitos benefícios, né? E, ao mesmo tempo, lembrando lá o que nós pudemos discutir na aula anterior, quando a gente fala de fracasso escolar, quando a gente fala de dificuldades de aprendizagem, a gente fala também das questões contextuais. Então, se você tem um problema, se a criança tem um problema que impacta o seu cotidiano, obviamente, isso pode trazer um problema de aprendizagem. E aqui nós temos alguns problemas que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Problemas não, soluções. Essas soluções, elas foram retiradas a partir do pacto, né, das ODS da ONU. Aqui nós temos a possibilidade de pensar quais são as metas, né, para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Aqui nós temos 17 metas e eu vou ler cada uma dessas metas. Todas elas, se a gente consegue atingir essa meta, e esse é o objetivo dos países, né? Sobretudo dos países signatários, isso impacta a educação e impacta a presença desse jovem, dessa criança na escola. A primeira delas é a erradicação da pobreza. A pobreza é um motivo de afastar a criança ou adolescente da escola. É necessário a fome zero e desenvolver uma agricultura sustentável. Sim, a fome também é um motivo da criança não conseguir ir para a escola. Outra meta: saúde e bem-estar. Então aqui nós temos, né, saúde e bem-estar. Terceira meta: desenvolvimento da saúde e bem-estar coletivo. Quarta meta: educação de qualidade. Aqui, especificamente, é o ponto que diz respeito à educação. Então, não tem como atingir um mundo melhor, um caminho que seja, em termos do caminho para o futuro que seja promissor, sem uma educação de qualidade. Depois, igualdade de gênero é a meta de número 5. Água potável e saneamento básico, isso é importantíssimo. Por quê? Porque se a criança ou adolescente não tem acesso, né, a sua família não tem acesso à água potável e saneamento, ela está sujeita a pegar inúmeras doenças, né? Ela está sujeita a ter problemas nutricionais graves e por aí vai. Isso também afeta demais a criança.
realizar. Outra meta é energia limpa e acessível. Então, é essa energia, como que ela vai ser empregada, né? Como que ela vai ser, como ela vai chegar à população, ela precisa chegar, precisa ser acessível. E a gente está falando de uma matriz energética que seja limpa, né? É uma matriz que não polua o meio ambiente. Depois nós temos a meta do trabalho decente e o crescimento econômico. Trabalho decente dos pais dessa criança vai impactar muito no universo da criança. Depois nós temos a indústria, inovação, infraestrutura. Esse daqui é a meta de número 9, né? Que é importante a gente desenvolver um parque industrial que tenha inovação, que respeite o meio ambiente, né? E que trabalhe com a infraestrutura do país. Depois nós temos a meta de número 10, redução das desigualdades. Essa é uma outra meta que está muito ligada também à presença da criança na escola. Um país desigual expulsa as crianças mais vulneráveis do ambiente escolar. Justamente essas crianças que se sentem menores, né? Ou inferiorizadas diante de um contexto que, na verdade, não é culpa delas, né? É culpa da sociedade que não consegue lidar com uma situação que precisa ser combatida duramente. Depois nós temos as cidades e comunidades sustentáveis, é a meta de número 11. Produção responsáveis, é a meta de número 12. Depois nós temos a ação contra a mudança global do clima, é a meta de número 13. Aqui nós temos, todos eles têm ícones maravilhosos, né, inclusive essas metas. Que o planeta é como se tivesse se tornado um olho, né? Você tem aqui um desenho maravilhoso. Vida na água, então a água precisa ser protegida também. Vida terrestre, né? Fauna e flora precisam ser protegidas. Meta 16, paz, justiça e instituições eficazes. Sem elas, a gente não consegue caminhar, impacta tudo, né? E tudo isso, na verdade, elas são interdependentes, né? Uma meta depende de todas. E, por fim, parcerias e meios de implementação, para que todas essas metas entrem em ação e que colaborem, que alimentem um ciclo que seja positivo para todos. E aí, como que é possível caminhar para um mundo melhor? E aí continuamos, né, dentro da publicação da Unicef, estamos agora na Educação para o Desenvolvimento Sustentável na escola. Vamos pensar. É possível conectar os objetivos da escola com as metas da ODS da ONU de várias formas. A ODS número 4, que visa garantir a educação de qualidade para todos, é um dos objetivos mais trabalhados para afirmar a importância de uma educação que busca o quê? Equidade, justiça social e superação das desigualdades. E nesse contexto, a escola pode se envolver em temas presentes na ODS, como a promoção da saúde, do bem-estar, a proteção do meio ambiente, a redução das desigualdades, a construção de uma cultura de paz e cidadania. E, por fim, é possível integrar as metas ao currículo e envolver a comunidade escolar em ações concretas. É também crucial sensibilizar e engajar todos para a construção de um mundo melhor para todos. Aqui nós temos as metas, né? Todas as metas estão aqui colocadas. Antes a gente olhou os ícones e aqui eu vou ler para vocês o que significa, né, cada uma dessas metas.
desses objetivos do desenvolvimento sustentável. O objetivo número 1 é a erradicação da pobreza. O Bolsa Família vem aqui no Brasil para aliar esse objetivo com o objetivo de manter as crianças na escola, de desenvolver a saúde e o bem-estar. E a pobreza, a gente sabe, a gente viu, né, que o Brasil enfrenta aí índices que são considerados extremamente graves, né, de pobreza e de pobreza extrema. E em 2023, né, depois de a gente ter alguns anos de aprofundamento dessa desigualdade, dessa pobreza, em 2023 o Brasil começa a reagir, né? Essa população começa a melhorar, a ter acesso à alimentação saudável e poder, né, investir com produtos básicos para a sobrevivência. Isso tem muito a ver com a ação do Bolsa Família e de outros benefícios sociais, né? No caso de famílias que não têm crianças em idade escolar. Aí depois nós temos o objetivo número 4, educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Aqui nós temos a questão da igualdade, a educação de qualidade. A educação ela deve ser inclusiva e equitativa. Portanto, é tudo que a gente defendeu até o momento, né? Aqui nós estamos vendo essa afirmação, mais uma vez, e também promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, o tempo todo. Então, não é só para cada escola promover uma educação de qualidade, né? Várias instituições podem se engajar depois desse período escolar para fazer cursos de formação continuada, para aprender, né, novos temas, né, para engajar também a sociedade em novos conhecimentos, novos assuntos e novas reflexões. Depois, aqui nós temos outros objetivos, né, sobre os quais nós falamos e que eu gostaria de mencionar novamente. Redução das desigualdades. A gente bateu muito nessa tecla. Também o Bolsa Família vem para colaborar com essa redução da desigualdade, lembrando que o nosso país é extremamente desigual. E quando a gente fala de desigualdade, não é só, e isso já é muito, né? A desigualdade entre classes sociais. Aqui a gente tem uma base da pirâmide muito grande, né, das classes D e E, que sofrem muito com a pobreza, com a extrema pobreza. E enquanto, por exemplo, países desenvolvidos têm um perfil de pirâmide, né, de distribuição de classes sociais que é muito diferente, geralmente elas são assim, né? Elas são mais distribuídas. No Brasil a gente tem assim um desenho em que a base ela é muito larga e ela funila até chegar lá no topo, é um funilzinho muito pequenininho. Então é importante superar, reduzir essas desigualdades dentro dos países e segundo o objetivo, a meta de número 10 de redução das desigualdades, também a gente precisa ver isso entre os países. Então, combater dentro, combater fora também, né? A gente falou, por exemplo, do problema da violência na América Latina. A América Latina tem países que foram colonizados, né, basicamente, né, por Portugal, pela Espanha, já tem um histórico de colonização. Isso marcou demais a sua realidade. E esses países sofrem muito com a desigualdade no sentido de que a sua própria forma de distribuir a renda, né, tem peculiaridades que faz com que esses países sejam extremamente violentos, né,
no sentido de distribuir mal as rendas, no sentido de não oferecer os serviços básicos para aquelas pessoas que estão na base dessa pirâmide. Também nós temos as desigualdades regionais dentro de cada país. A gente sabe que, por exemplo, um estado muito rico da nossa federação uma região é o Sudeste. E aí nós temos, como parte do Sudeste, o estado de São Paulo, o de Minas Gerais, o do Espírito Santo e o do Rio de Janeiro. Então, e quando a gente fala de desigualdade, sempre é bom parar e pensar. Existe a classe social, que é a mais impactante e revoltante, né? Quem convive com ela. E existem outras dificuldades que também vão, por sua vez, afetar as pessoas que moram nessas regiões, aprofundando o sofrimento, né? A falta de perspectiva que elas já têm. Depois eu gostaria de falar para vocês dessas cidades e comunidades sustentáveis. A gente falou muito sobre a importância de fazer com que a educação seja um momento de reflexão e que as pessoas tomem para si, né, os objetivos para se tornar as cidades, o planeta, um espaço de convivência, de vivência, bastante apreciado, valorizado pelas pessoas que estão ali nesse espaço. Então, quando a gente comentou sobre a educação para o futuro, a educação para o novo milênio, a necessidade de trabalhar com sustentabilidade, a gente também confia aí, dentro desse contexto, que as novas gerações elas serão capazes de articular cidades e comunidades que sejam pautadas pela sustentabilidade. E aí, todas as moradas, né, todas as comunidades precisam estar em ambientes que sejam inclusivos, seguros, resilientes e que se paute pela sustentabilidade. E aí nós vamos, seguimos com consumo e produção responsáveis. Esse é um dos assuntos que é bastante trabalhado, que se sugerem, né? É um dos conteúdos a serem trabalhados pela BNCC, na verdade não é uma sugestão, é uma norma que precisa ser seguida. E quando você fala de consumo e produção saudável, você quer assegurar padrões que sejam tanto de produção quanto de consumo, que sejam sustentáveis, né? Que consigam chegar para a população como um todo e que consiga ser distribuído de uma maneira que seja positiva para todos. Inclusive, gente, é muito importante também falar da importância do padrão nutricional desses alimentos, né? Quando a gente fala de consumo de alimentos. Por exemplo, a questão da agricultura familiar, você pode trabalhar com produtos que sejam muito mais saudáveis, alimentos orgânicos também. Podemos falar da necessidade de evitar os produtos que sejam carregados de aditivos, que sejam os ultraprocessados, né, cheios de produtos artificiais, que dão coloração, que dão um sabor artificial e que acabam chegando na mesa sobretudo de pessoas que têm uma maior dificuldade de comprar um alimento, né, acaba tendo um valor um pouco maior. Mas se você trabalha com a produção responsável, estimulando corretamente a produção de, por exemplo, da agricultura familiar, você pode fazer com que esse alimento chegue à população mais desfavorecida por meio de programas de merenda escolar e por meio de outros programas também, né, e outros incentivos a essa produção sustentável. Aí depois nós temos a ação contra a mudança global do clima.
nós estamos vivendo, né, aspectos que são muito assustadores em termos de mudança global. E é necessário tomar medidas urgentemente para combater a mudança climática. E aí promover, então, a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Vida terrestre, né? Aqui a gente está falando da biodiversidade, da forma sustentável de conviver com as florestas, combater a desertificação. O Brasil está correndo risco, viu, gente? Quando a gente desmata a região amazônica, existe um risco muito grande de desertificação, porque o desmatamento afeta o regime das chuvas, vai aquecer muito mais aquela região, né? Então, por sua vez, a água vai evaporar e ela não vai voltar para aquele terreno. E isso é muito ruim como um todo. Por quê? Porque a floresta amazônica ela consegue, dentro desse ecossistema, fazer com que muitas nuvens carregadas também saíssem dali e entrassem pelo Brasil para a área central, chegassem no Sudeste. Então, quando você tem algo que muda o globo e que a gente aqui no nosso país está sentindo também, isso precisa ser muito olhado, com muito cuidado. E educar as novas gerações é fundamental para a gente conseguir, então, fazer com que essas ações sejam duradouras. Isso, então, está ligado, né, a essa vida terrestre e a vida na água, né? Quando a gente fala de vida na água, é tanto o oceano, quanto mares, recursos marinhos, etc. Também temos o objetivo de número 16, paz, justiça e instituições sustentáveis. Por quê? Porque você precisa de um país que tenha instituições fortes e que consiga promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construir instituições que sejam eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, né? Se você tem instituições fortes no contexto daquela população, você consegue fazer com que a sociedade leve a sério tudo o que está aqui, né? E naquilo que mais nos interessa, fazer com que a educação chegue para todos, né? Com qualidade e com responsabilidade. E o último objetivo, parcerias e meios de implementação, fortalecer meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Aqui, então, a gente está no objetivo de número 17 e é importante ter uma ideia, né, de como você vai colocar em ação as práticas para fazer com que o mundo se torne melhor, inclusive fora do país, tá? Essas parcerias, elas precisam ser globais. Aqui eu coloquei um trecho, né, de um quadro que tudo isso daqui é tirado dessa publicação da Unicef. Aqui também, tá? Tirado do quadro Unicef. E aqui, esse título é o título da nossa sessão, né? do nosso slide. Vamos conjugar o verbo esperançar? Vamos? Aqui é uma citação, é um diálogo de Paulo Freire, né, com a gente. Eu peguei Esperançar, que foi desenvolvido pelo Paulo Freire, porque eu acho que ele transmite essa ideia que nós precisamos pensar agora, que é confiar no futuro. Né? E como que a gente vai confiar? A gente vai confiar colaborando para que ele
atinge os seus objetivos, né? A gente não vai confiar sem fazer a nossa parte. E finalizando, eu vou justamente pegar aqui a citação, um trecho, né, as palavras de Paulo Freire, publicadas no livro Pedagogia do Oprimido, que é um dos mais conhecidos, né, da produção de Freire. E vamos lá. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo a minha esperança ao poder de transformar a realidade. E sim, convencido, parto para o embate, sem levar em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança basta. Não, minha esperança não basta, né? Minha esperança é necessária, mas ela não é suficiente, ela não vai mudar a realidade. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o possível. O que se espera, que vira assim, espera vã. Então, uma espera vã, ela não vai a lugar nenhum. Nós precisamos esperançar, ele fala esse verbo, né? Esperançar é como sendo essa busca ativa, né? E que não é espera, ela é proposição também de futuro melhor. Aqui nós chegamos às considerações finais. A educação é um dos meios mais importantes para construir um mundo melhor, pautado pela justiça, pelo pacifismo e pelas práticas sustentáveis. Educar é comprometer-se com a vida no planeta, com a esperança de um futuro melhor para todos, né? Toda a rede de proteção que se constrói em torno da criança, né? Ela é fundamental para proteger, inclusive, o papel da educação na formação dela, né? Da criança e do adolescente. E no limite, isso vai impactar tudo na vida dela. E também o compromisso com a vida no planeta, porque essa criança está sendo educada para pensar de modo coletivo. Programas sociais como o Bolsa Família acaba sendo um estímulo muito grande que nos dá um horizonte para a reflexão, para a ação, para a transformação. E aqui eu coloco de novo Paulo Freire: movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero. Essa daqui é a dialética do Paulo Freire, né? O tempo todo ele colocando de que a esperança, luta, elas estão aí colocadas lado a lado. Então foi um prazer muito grande estar aqui, acompanhar vocês nessas reflexões sobre o impacto de programas sociais, políticas públicas bem desenhadas, como o Bolsa Família para a nossa população. Nós vimos muitos temas correlatos a esse, nós vimos inclusive dados estatísticos robustos e aprendemos muito, né, sobre as bases, os alicerces da nossa educação aqui no nosso país. Eu deixo aqui meu muito obrigada, agradeço muito pela presença e pelo acompanhamento de vocês realmente foram muito bacanas, né? De chegarem até aqui ao final da nossa aula de número 10 e vou pedir a você que dê um passo além, né? Vamos lá, procurem as atividades avaliativas que estão no ABA e procurem responder, né? Nós temos prazos e é importante para que saibamos se nós conseguimos fazer um trabalho bacana, o que devemos melhorar. E tudo isso vai ser considerado, muito bem considerado por nós, por nossa equipe, para termos esse diálogo muito estreito com vocês. Afinal, o lema é conhecer para incluir. E aqui eu encerro e deixo um grande abraço, né?
Podem contar comigo sempre, né? E estejam certos de que o nosso compromisso ele vai ser sempre renovado para uma educação cada vez melhor e para que o Brasil tenha políticas sociais que sejam muito importantes para a inclusão e para o combate da desigualdade social. Esse é o nosso compromisso. Tudo de bom, agradeço demais e espero encontrá-lo em outras oportunidades. Até logo!